Agora, 3h39, de volta com o Estúdio CBN desta segunda para falar sobre queimadas aqui na região. A gente sabe que as queimadas pioram a qualidade do ar, fazem mal para a saúde, mas elas podem também causar acidentes, principalmente com a rede elétrica. Um levantamento da CPFL Paulista, concessionária que atende aqui Campinas e outras cidades da região, foram 171 ocorrências de interrupção de energia aqui na região entre janeiro e junho desse ano. Mesmo com uma redução aí de 18% no total de casos, isso comparando o primeiro semestre desse ano com o ano passado, Campinas teve 68 casos nesse período, representando aí um aumento de 19% na relação com o ano passado. Itatiba e Americana são cidades aqui da região que também tiveram um aumento nos casos e, infelizmente, as queimadas aí causam parte desses acidentes envolvendo a fiação elétrica. Sobre isso, a gente conversa agora com o Fernando Amaral Zica, ele que é consultor de relacionamento da CPFL Paulista. Fernando, boa tarde, muito obrigada pela participação. Boa tarde, Tayla, boa tarde, Varizo, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Esse é um tema sensível para a CPFL e para todas as distribuidoras de energia, até porque a gente tem percebido, o efeito climático. Como está aí, está dado, cada vez menos chuva, a umidade relativa do ar em Campinas hoje chegou a bater 29,5 às 12h50. Então, tudo isso gera fatores propícios à propagação de fogo, de incêndio, né? E a gente está aqui para trazer para os ouvintes o cuidado ao perceber um foco de incêndio, para acionar o bombeiro, ou se for próximo à rede de energia distribuidora. Então, a gente está aqui para trazer algumas dicas para todo mundo que nos acompanha através do Estúdio CBN. Bom, como você disse, a gente está aí com um estado de atenção, né, em relação à umidade do ar aqui em Campinas hoje à tarde, cerca de 29%, como você trouxe, um período de escassez de chuvas, principalmente agora em agosto, né? A gente já teve um mês de julho aí bastante atípico, mas agosto a gente sabe que costuma ser mais seco ainda, então tudo isso favorece essas queimadas que muitas vezes são sim intencionais, mas em outras acidentais, né, Fernando? Quando isso representa um perigo aí de acidentes envolvendo a rede elétrica? Então, a queimada criminosa, a queimada crime que é feita de forma intencional para limpar um terreno, fora dos parâmetros de controle, né? Existem queimadas que são controladas, existem critérios específicos e técnicos para que sejam autorizadas. As queimadas que são não oficiais, né, que colocam em risco a rede, mesmo que seja uma bituca de carro lançada na estrada, nesse momento que a umidade relativa do ar está mais baixa, o vento está mais intenso, tudo isso propaga o fogo de maneira mais rápida, mais intensa, né? E às vezes não é necessário nem que o fogo tenha contato com a rede de energia. O próprio calor, ele gera um campo iônico que acaba interferindo na rede. Às vezes o sistema de proteção da rede percebe essa onda de calor e desarma, às vezes rompe o cabo. Isso pode provocar falta de energia tanto para residências, para os hospitais. É bastante sensível nessa época do ano, tem que evitar queimada. Se verificar um foco de incêndio, ligue para o 93, acione o bombeiro e no caso que esteja próximo à rede de energia, a linha de transmissão, acione a distribuidora através dos nossos canais. Importante que você acabou de dizer, Fernando, é que a rede não é totalmente desprotegida, né? Existem dispositivos de segurança e até por isso muitas vezes a energia é cortada. Mas também não significa que ela não fique vulnerável. Isso depende também da intensidade de cada queimada. Como que você pode explicar isso pra gente? Então, a queimada, ela interfere, se ela estiver próxima da rede, ela interfere diretamente nos cabos, né? Causando rompimento dos cabos, o aquecimento do cabo. Mas às vezes a queimada está longe da rede, o campo, o fogo, a chama está muito alta, esse calor, o nosso dispositivo de segurança, ele identifica uma anomalia e desliga a rede para segurança, para que não haja o rompimento de um cabo e caia energizado sobre o chão, né? Então provocando outro tipo de acidente. Então a CPFL tem essa preocupação, toda a nossa rede ela é monitorada com chaves que conseguem manobrar e minimizar o impacto para que fique desligado o menor trecho possível. Mas, então, às vezes, a chama está longe, mas o calor acaba provocando o desligamento da rede. E com esse monitoramento, o religamento ou a religação é automático ou não, Fernando? Precisam ir os técnicos até o local? O primeiro passo a rede desliga por segurança, por proteção, né? Isso é um mecanismo automático, né? Isso ocorre tanto com a queimada, quanto com uma linha de pipa ou um aborramento de poste. Então, a rede com qualquer interferência, ela desliga por proteção
e ela conta um tempo e tenta religar. Tentando religar e persistindo o problema, aí a rede permanece desligada e é necessário deslocar uma equipe para campo, para inspecionar, para identificar o tamanho do estrago, o tamanho do dano. Né? Nós já tivemos queimada há 2 anos atrás na região nordeste do estado de São Paulo, né, que foram necessários trocar mais de 100 postes que foram queimados numa grande queimada que teve na área rural, na região de Ribeirão Preto. Então, assim, existem interferências de grande porte, de pequeno porte, e todas elas, toda queimada próximo da rede interfere diretamente no sistema da distribuidora. Agora, Fernando, quando a gente pensa em acidentes envolvendo queimadas e a rede elétrica, a gente costuma pensar que necessariamente as chamas têm que atingir a fiação mesmo, né, os cabos de energia, mas não necessariamente isso precisa acontecer para que o incêndio seja perigoso nesse sentido, né? Não há necessidade que as chamas toquem o cabo, né? Esse campo de calor ele forma um campo iônico que o sistema de proteção identifica uma anomalia no sistema e acaba desligando esse equipamento eletrônico, né? Ele percebe esse calor, o risco e desliga por segurança. Bom, para o ouvinte, então, que identificar uma situação como essa de perigo, né, ter esse alerta aí, qual deve ser o procedimento que ele pode fazer para ajudar a evitar um acidente mais grave? O primeiro ponto é ficar fora, né? Se você não é um bombeiro voluntário, acione os órgãos competentes. Nós temos o bombeiro que é extremamente acessível e está preocupado. Nós temos o plano contra a corta-fogo do governo do estado. Nós temos várias ações do governo, né, de todos os órgãos competentes. Então, acione o bombeiro. Se estiver próximo à rede, acione a distribuidora de energia. Pode acionar pelos nossos canais, tanto os canais digitais, pelo 0800 da distribuidora, pelo app. Nós temos um app da CPFL, que é um app de guardião da vida, que ajuda a identificar esses problemas, então, e facilita que a população consiga nos comunicar dessas ocorrências. Bom, e também a forma hoje, por exemplo, aqui, Fernando, quando a gente pede a participação do ouvinte, o que mais chega aqui é pelo WhatsApp. Tem o WhatsApp da CPFL também, o que pode até otimizar, né? Primeiro, a gente está tentando conscientizar as pessoas aqui para não fazerem as queimadas. Mas caso aconteça e tenha um corte de energia, dá para entrar em contato rapidamente também pelo WhatsApp. Sim, consegue registrar pelo nosso WhatsApp, consegue por SMS, se você estiver numa região, ou de repente o fogo provocou a interrupção de uma torre de telefonia, você não tem sinal, por SMS você consegue enviar. Então, assim, nós estamos prontos para receber essas informações. Claro, não esquecer de avisar o bombeiro é a autoridade competente nesse assunto, mas próximo da rede elétrica, avisa a distribuidora para que a gente possa atuar junto com o Corpo de Bombeiros e restabelecer o sistema o mais rápido possível. Fernando, até detalhando aqui os dados sobre essas ocorrências, né, esses acidentes envolvendo a rede elétrica aqui na região, Campinas lidera, né, o ranking, foram 68 casos já nesse ano, isso só no primeiro semestre. Hortolândia em segundo lugar com 23 casos e Santa Bárbara do Oeste em terceiro lugar com 17 casos, isso nas cidades aqui da região que são atendidas pela CPFL. Por que Campinas lidera esse ranking? Claro, a gente sabe que é a maior cidade, tem a maior extensão, mas esse seria o principal motivo, né, Fernando, para que Campinas lidere hoje esse ranking de acidentes envolvendo a rede elétrica? Esse dado ele vai até, né, se a gente pegar a região metropolitana de Campinas como um todo, a gente teve uma redução. Mas Campinas, em especial, a gente teve 63 casos nesse período, comparando com o ano passado, um aumento de 16, 17%. Isso que, de novo, a questão do clima, conscientização, a gente vê as pessoas colocando fogo em lixo para queimar lixo, então isso é uma outra atitude que a própria prefeitura, os próprios órgãos responsáveis podem notificar quando identificar e tratar como uma forma criminosa isso, né, limpeza de terreno, fogo em lixo, isso tem aumentado, e em Campinas a gente percebeu esse aumento. Isso... Perdão, tá? Ela fazer uma pergunta para o Fernando. Isso também espalha muito por uma questão de vento também, né? A gente está, por exemplo, com dias que à noite vem aquele vento gelado, o fogo pode chegar na rede elétrica e fazer trazer problemas ainda maiores, né? Porque afinal de contas estamos falando rede, tem muita coisa interligada, Fernando. Exatamente. O risco não só de chegar na rede elétrica, mas pode chegar na sua residência, né? Pode chegar próximo ao seu condomínio. Nós temos muitos condomínios hoje crescendo aí de expansão em Campinas, que estão localizados próximos a áreas rurais, que tende a propagar o fogo de maneira mais rápida, principalmente se vai fazer um fogo de limpeza de terreno não controlado, né? Porque o controlado ele respeita uma faixa.
Inclusive, quando é um fogo controlado e tem uma linha de servidão na sua propriedade, os órgãos que vão fazer essa autorização estabelecem lá aquela faixa de servidão que vai de 30 a 40 metros do eixo da nossa linha. Então, existe uma série de precauções, não só com a rede elétrica. O fogo pode chegar, a gente vê em outros países, né? Nos Estados Unidos é muito comum, né? Na época de queimada, a gente ouvir matérias e ver matérias das pessoas tendo que deixar as casas, muitas casas sendo atingidas. Então, a gente tem que evitar não só o contato com a rede elétrica, mas é uma segurança para a população como um todo. Um fogo descontrolado pode atingir uma casa, uma residência, então é uma questão muito preocupante. Agradeço ao Fernando Amaral Zica, ele que é consultor de relacionamento da CPFL Paulista, falando conosco. Só complementar, Tayla, que o Sim. WhatsApp que eu falei aqui com o Fernando, eu não passei o número, né? O 19 999 08 8888. Repetindo, 999 08 8888. Tá, então contato para o nosso ouvinte que quiser acionar a CPFL Paulista, e a gente trouxe esse alerta então sobre ocorrências de queimadas na rede elétrica. Fernando, muito obrigada, viu, pela entrevista, pela participação. Bom trabalho para você. Obrigado a vocês, estamos às ordens aqui sempre para levar informação para todas as cidades do entorno de Campinas. Obrigado, Fernando. Agora são 3h50, intervalo.